capítulo 5 é uma continuidade desses sacrifícios. Agora é o sacrifício pelos pecados ocultos. Esses sacrifícios que vão aí servir como expiação, né? E o que é expiação? Expiação é purificar. Expiar é fazer com que aqueles erros, aqueles pecados sejam limpos, sejam perdoados, sejam limpos. Então expiar é isso, é tornar limpo, tornar puro, ou seja, fazer uma lavagem. Então a expiação é isso, é perdoar os pecados do homem. E aí se utiliza-se o sacrifício de animais para esse povo primitivo. E aí vem a figura de Jesus para ser o sacrifício expiatório, onde vai purificar todo o homem do pecado, entendeu? Então a figura de Jesus vem para quebrar esses rituais, para quebrar essas práticas que hoje não é mais necessária por causa do sacrifício que Jesus fez. Não, os animais não mais são os expiadores. Não há mais o bode expiatório, não há mais o cordeiro expiatório. Hoje, Jesus é o cordeiro expiatório que nos livra e nos purifica do pecado. E aí a gente vai ler para entender o histórico dessas pessoas. Por isso que a gente acompanha o livro de Levítico, que nesse momento vai detalhar esses sacrifícios ainda, né, nesse capítulo. Quando alguém pecar nisto, né, os pecados ocultos, ficou ali guardado em segredo, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar uma imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o saber depois será culpado. Só abrir um parênteses aqui no versículo 2 aqui, antes de passar para o 4. Veja, era um povo primitivo, porque há relatos históricos que esses homens, eles comiam, né, carne crua, ou seja, um animal morto ali. A Bíblia só vai confirmar isso. Viu um animal morto ali, eles eram homens primitivos mesmo, eles comiam aquele animal morto ali na selva, na floresta. Então eles viam o animal morto ali, comiam ali mesmo. Então, além desse ritual religioso que se tinha, do sangue e tal, o compromisso com o sangue, não beber o sangue, sim utilizar o sangue no ritual religioso, justamente tem um lado também de correção do comportamento também, onde fazendo com que o homem se corrigisse o comportamento animal dele, está ali comendo aqueles animais. E aqui só prova isso. Esse versículo fala que não é para tocar essas bestas feras imundas, esses animais mortos aí, não é para estar tocando, não é para estar comendo. Está entendendo? Seguindo, ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer o mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com um juramento e lhe for oculto, e souber depois, culpado será numa desta coisa. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas que a gente enumerou, confessará aquilo em que pecou. Tem que confessar. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira, uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação, purificação, remissão, transferência, do pecado.
Se as suas posses não lhe permitirem, é um camarada pobre, não tem condições, de trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta de culpa pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhas, 2 aves. Um como oferta pelo pecado, né? E o outro como holocausto. Entregá-lo-ás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Então vai matar o animal com uma unha, né? No caso das aves, né? Do sangue dessa oferta do pecado aspergirá sobre as paredes do altar, e o resto do sangue falou-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E de outro fará o holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, ou seja, é mais pobre ainda, que não pode trazer essas aves, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, uma oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Então aqui Deus também está instruindo um homem com relação às ofertas. Essas ofertas aqui pelos pecados que se tinha lá, também já estava ensinando com relação à posse. Quem tem muito, tem facilidade de dar um cordeiro, né? Ele tem outro lá para substituir. E quem é pobrezinho, como é que faz para dar isso aí? Como é que ele vai resolver essa situação? A Bíblia já ensinava ali que Deus pensou em tudo. Quem tem condições, dá. Quem não tem, dá uma ave. Se não tem condições de dar uma ave, dá o que a terra produzir, a 10ª parte, 10%. Então, havia sim uma organização também por esse lado aí, de quem tinha ou não condições de dar oferta, e quem não tinha dava uma oferta diferenciada, dava dentro do seu limite, das suas condições financeiras. Mas todos faziam parte disso. Porque quem é rico e quem é pobre peca. Todos pecam. Então haveria aí a necessidade de todos eles fazer essa prática, esse ato religioso aí. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, em alguma dessas coisas lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Agora é o sacrifício pelo sacrilégio. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, certo? Então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pelo pecado. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, para a expiação por ele, lhe será perdoado. Então, quando mexer com coisas que eram sagradas, objetos, utensílios, ou animais que eram para algum tipo de, por exemplo, incenso, que era algo sagrado, mexeu com algo sagrado, também precisa ser redimido aí do pecado. O procedimento era esse. E aí o sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não deveria fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu,
ele será perdoado. A oferta pela culpa é certamente se tornou culpada ao Senhor. Ou seja, também não há desculpa para aqueles que pecaram e disseram, eu não sabia. E fala também que haveria o sacrifício pelos pecados por ignorância, ou seja, sem saber, não tinha conhecimento. Então todos, mesmo estes, teriam que se redimir, teriam que fazer essa prática para se redimir do pecado, certo? Por que não está sabendo? Porque não providenciou saber, ter conhecimento? Porque não se preocupou em estudar, em ter conhecimento da palavra? Porque não questionou, não perguntou a alguém? Cometeu erro por ignorância, cometeu pecado, precisa se redimir desse pecado. E todo esse procedimento, por mais trabalhoso que seja, é um trabalho do sacerdote. O sacerdote tinha essa missão. E isso tudo, se tinha todo esse cuidado, porque era a exigência que Deus tinha para que ele estivesse presente no meio daquele povo. Porque Deus, lembra, não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio do pecado, é que o povo pecava diariamente. Então, para que Deus habitasse ali, precisava fazer esse tipo de sacrifícios para que Deus pudesse ali, o homem fosse purificado e Deus pudesse habitar no meio do povo, certo? E hoje Deus habita no meio de nós, certo? Volto a dizer, graças ao sacrifício de Jesus. Não é isso? Então, ficamos por aqui. Acompanhe o próximo vídeo.